Então, a viagem no tempo é algo real. Na verdade, você está viajando no tempo agora. A cada segundo deste vídeo, você avança 1 segundo no futuro. Mas há uma pessoa na Terra que conseguiu viajar no tempo um pouco mais longe no futuro, 2 centésimos de segundo. E esse não é o limite. Conheça Sergei Krikalev. Ele é um astronauta que passou 803 dias, 9 horas e 39 minutos na Estação Espacial Internacional. Essa é a chave para a sua viagem no tempo. A questão é que, para 2 objetos, um parado e outro em movimento, o fluxo do tempo é diferente. Ou seja, se tomarmos nosso planeta como um objeto e a EEI como o outro, o tempo na Terra e na EEI serão diferentes. Mas isso não é o suficiente para afetar significativamente o tempo. Precisamos olhar para a gravidade. Quanto maior o objeto, mais forte é sua força gravitacional. Por exemplo, na Lua, você pode pular mais alto e levantar objetos mais pesados do que na Terra, porque a Lua é leve. Mas em Júpiter, você mal consegue ficar de pé, porque ele é pesado e sua gravidade é muitas vezes mais forte. A gravidade dobra o próprio espaço-tempo. Imagine um trampolim ou um tecido esticado. Enquanto não houver nada nele, o espaço-tempo será igual, e o tempo será o mesmo em todos os pontos. Mas coloque um objeto pesado lá, e você verá uma estrada se formando nele. Agora imagine colocar um objeto pesado como o planeta Terra no centro deste tecido. Ele pesa 6 toneladas mais outros 21 zeros. Isso dobraria tanto nosso tecido que o tempo passaria de maneira diferente no centro do que em um lugar onde o espaço-tempo é plano. E quanto mais pesado o objeto, maior a deformação e mais lento o tempo passará lá. Por exemplo, perto do Sol, o tempo passa ainda mais lento do que em nosso planeta, porque é mais de 300 mil vezes mais pesado. Ou pegue um buraco negro. Mesmo um pequeno pesa dezenas ou centenas de vezes mais que o Sol. E os supermassivos são milhões e bilhões de vezes mais pesados. Eles dobram tanto o espaço-tempo que o tempo perto deles praticamente para. Portanto, nosso herói, Sergei Krikalev, usou esse mesmo método de viagem no tempo. Ele apenas não estava nas profundezas desse vórtice espaço-tempo, mas na EEI. É um ponto no espaço-tempo onde a curvatura do tecido não é tão forte. E o tempo passou um pouco mais rápido para ele do que aqui, só um pouco. E se você passar bastante tempo lá, gradualmente começará a ultrapassar as pessoas aqui na Terra. Sergei poderia ter ido muito mais longe no tempo, mas outra lei da física o impediu de fazê-lo. É tudo uma questão da unidade do espaço e tempo. Se você está em pé, está apenas se movendo no tempo. Mas se você correr para frente, se moverá no tempo e no espaço. Quanto mais rápido você corre pelo espaço, mais devagar se move no tempo. A Estação Espacial Internacional viaja ao redor do nosso planeta a 7,66 km por segundo. Essa velocidade diminuiu o movimento de Sergei ao longo do tempo. Então, em mais de 2 anos na EEI, ele viajou no tempo apenas 0,02 segundo. Então aqui está uma maneira de você viajar no tempo. Deixe o seu amigo sentado em uma mesa e dê a ele um relógio. Coloque outro relógio no braço e comece a correr em volta da mesa. Se você correr rápido e por tempo suficiente, notará como a hora em seu relógio e no do seu amigo são diferentes. Voilá! Você viajou no tempo, mas existem outras maneiras de chegar ao futuro. Para o primeiro método, é preciso chegar a um buraco negro. O mais próximo fica a um pouco mais de 1000 anos-luz do nosso sistema solar. Você pula em sua espaçonave mais rápida que a luz e chega lá. Você precisa voar o mais próximo possível do seu centro, até a borda do horizonte de eventos. O espaço-tempo é tão distorcido aqui que 1 segundo pode ser igual a semanas ou até meses na Terra. Portanto, espere aqui alguns minutos. Agora ligue os hipermotores novamente e voe para longe. Claro, você tem que ter cuidado aqui. Os buracos negros são tão pesados que nada pode escapar da sua força gravitacional. Mesmo a luz, que é a coisa mais rápida do universo, não pode escapar do abraço de um buraco negro. Mas isso não é problema para você, e você já está de volta ao seu planeta natal. Uau! Se passaram décadas na Terra enquanto você esteve fora. Existem carros voadores, robôs e hologramas por toda parte. Outra opção é viajar na velocidade da luz. Você e seu amigo estão na linha de partida do estádio. E cada um de vocês tem um cronômetro. 1, 2, 3, já! Você corre na velocidade da luz ao redor da Terra algumas vezes e para. Pare o relógio. O tempo que passou durante a sua corrida é menor que o do seu amigo que ficou parado. Mas existe o chamado paradoxo dos gêmeos, com o qual os cientistas ainda estão quebrando a cabeça. É tudo sobre o que tomar como ponto de referência. Se o centro do sistema de coordenadas for uma pessoa parada e a outra estiver correndo à velocidade da luz, o relógio do corredor ficará atrasado após a corrida.
pois ele estava se movendo não só no tempo, mas também no espaço. Lembra? Mas se você tomar o corredor como ponto de referência, é a pessoa estática que está em movimento em relação a ele. Então o relógio da pessoa estática teria que estar atrasado. Portanto, como resultado do experimento, os relógios de ambas as pessoas, o corredor e a pessoa estática, mostrariam o mesmo tempo. Este é o paradoxo dos gêmeos. Outra maneira de burlar as leis da física e interromper o fluxo do tempo é ficar na posição de prancha. Assim o tempo para. Pra você. Ok, brincadeirinha. Supondo que viajar no tempo seria possível, há um monte de problemas e paradoxos. Por exemplo, às 12 horas, você está empenhado em construir uma máquina do tempo. Às 12h30, termina de construí-la. E então, às 13 horas, você entra nela com um propósito: impedir que você mesmo construa a máquina do tempo. Então você volta no tempo para as 12h20, quando a máquina do tempo está quase terminada, e quebra um de seus detalhes para que ela não possa ser construída. Mas se a sua versão mais jovem não conseguiu construir uma máquina do tempo, não há como voltar ao passado, certo? Ou se você de fato construiu uma máquina do tempo e voltou no tempo para quando seu pai estava em um encontro com a sua mãe, você estraga o encontro deles e eles terminam. Nesse caso, seu nascimento teria sido impossível. Mas se você não tivesse nascido, nunca teria construído uma máquina do tempo e voltado no tempo para arruinar o encontro do seu pai. E então nada teria interferido no seu nascimento. Uau! As coisas estão ficando bastante complicadas. Ok, existem maneiras mais simples de viajar no tempo. Por exemplo, maneiras biológicas. Estou falando sobre congelamento. Se você congelar seu corpo, se moverá no tempo com o resto do mundo. Mas você estará dormindo o tempo todo. E quando acordar, você estará no futuro. A propósito, os animais que hibernam no inverno, como os ursos, são viajantes do tempo. Eles simplesmente pulam as famintas estações de inverno. Mas há um problema com isso. Quando o congelamos, a água em nossas células e tecidos se transforma em gelo. E como consequência, elas se sentem desidratadas, como em um deserto. Isso pode ser evitado usando produtos químicos de proteção. Mas a parte mais difícil é o despertar. Nossos cientistas não conseguem descongelar com segurança um organismo vivo. Portanto, por enquanto, congelar seu corpo é uma passagem só de ida. Mas temos esperança de que os cientistas do futuro encontrem uma maneira de evitar danos às células e tecidos. Então, eles abrirão geladeiras com pessoas e acordarão um monte de viajantes do tempo. E essa é uma aventura muito cara. Congelar um corpo inteiro pode custar $200 mil ou mais. Mas muitas pessoas acreditam que a viagem no tempo já é real e que alguns viajantes do tempo foram capturados em fotografias ou filmagens. Por exemplo, veja esta foto de 1941. Há homens de terno e mulheres com chapéus elegantes, e entre eles esse cara de óculos futuristas e moletom com capuz. Ou então este vídeo onde se pode ver uma mulher ao fundo, falando no celular. Uau! Isso foi há cerca de um século, e naquela época ninguém conseguia imaginar o que era um telefone celular. Bom, esses fatos podem ser facilmente explicados. O homem da foto usa óculos que foram feitos em 1920, e a camiseta e o moletom também já existiam naquela época. E a mulher falando ao celular está, na verdade, segurando um Acousticon na mão, que é uma espécie de aparelho auditivo, um dos primeiros desse tipo. Portanto, podemos dizer uma coisa com certeza: a viagem no tempo continua sendo apenas um sonho para todas as pessoas, exceto Sergei Krikalev, que foi capaz de burlar as leis da física e estar 0,02 de segundo à frente de todas as pessoas na Terra.